nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Tema 32, volume Livro do Céu, volume 3, 57, 59 e 60. Então, os desejos de ver Jesus atraem a alma. 10 de abril de 1900, 359. Volume 3, trecho 59. Continua o bendito Jesus sem vir. Ó Deus, que pena indescritível é sua privação. Quanto mais podia estar em paz e toda abandonada nele, mais que meu pobre coração não podia mais. Fazia o máximo que eu podia para me acalmar. Dizia-lhe, meu coração, esperemos outro pouco, talvez ele venha, usemos alguma estratégia de amor para atraí-lo a que venha. Dirigindo-me a ele, dizia, Senhor, venha, faz-se tarde e tu ainda não veio. Esta manhã procuro por quanto mais eu posso me acalmar, mas não se faz encontrar. Senhor, ofereço-te então o martírio da tua privação como testemunho do meu amor e para te fazer um presente para te atrair a mim. É verdade que eu não sou mesmo digna, mas não é porque seja digna que eu te busco, Senhor, senão só por amor e porque sem ti me sinto a falta da vida. E como não veio, Senhor, ou vês ou eu te cansarei com minhas palavras, e quando estiveres cansado, nem sequer então virás. Mas quem pode dizer todos os meus desatinos? Dizia-lhe tantos que me alongaria muito se quisesse dizer tudo. Depois disto, via, ó meu Deus Jesus, que se movia então dentro do meu interior, como se despertasse de um sono. Então se fez ver mais claro e, me transportando para fora de mim mesma, me disse: assim como o pássaro, quando deve voar, move as asas, assim a alma nos voos dos desejos move as asas da humildade. E nesses movimentos envia um imã que me atrai, de modo que enquanto ela empreende o seu voo para vir a mim, eu empreendo o meu para ir a ela. Mas, Senhor, se ver que me falta o imã da humildade, se eu em meu caminho expandisse por toda parte o imã da humildade, não sofreria tanto em esperar e esperar sua vinda. Realmente, o que move Jesus a vir é quando ela fala que não é digna. É verdade que não sou digna, mas não é porque seja digna que eu te busco, senão por amor e porque sem ti me sinto a falta da vida. Então é isso aqui que faz a diferença, né? Quando você está numa situação de pedir a Jesus ajuda, chora para ele, fala que você precisa dele, né? Que você, por mais que você não seja digna, que você esteja né, em situação de pecado ou qualquer coisa, apesar de, né, de você, né? Você tem que sentir que você tem misérias, né? Você tem que sentir o nada que você é constantemente, voltar a essa humildade e pedir a Jesus, Senhor, eu preciso de ti, eu preciso do teu toque, eu preciso da tua cura, eu preciso da tua ajuda. Sentir nada sou, né? Então é isso que fez toda a diferença aqui para ela. Ele explicou para ela, né, que sem a humildade não dá para me atrair a alma. É o que me faz acordar para vir até você. É muito grande, né? Ontem eu tive uma experiência também na comunhão muito importante, chorei muito, senti muita presença de Jesus na comunhão. E porque eu falei também do mesmo jeito, falei para ele que eu precisava da ajuda dele, que ele me curasse. Não era cura externa, não é física, não, é curas interiores. Aí eu falei, me cura, Senhor, me cura-me, Senhor, né? Cura interiormente, tudo que tá em mim que precisa ser curado. Eu preciso de você, eu preciso de você, né? Eu sou suja, né? Eu falei, sou suja, sou um nada, sou uma tragédia, né? E preciso da tua ajuda para tudo, em todos os momentos. Então aí eu chorei muito, aí ele me tocou bastante na comunhão ontem. Chorei muito na comunhão, senti muita presença dele. Foi uma experiência maravilhosa. Glória a Deus nas alturas. Eu tava precisando desse toque de amor, né? E ele veio. Ele sempre vem quando você é humilde, você fala que sem ele você não consegue viver, que sem ele você é nada. Então, a missa inteira eu pedi perdão, pedi ajuda a Deus, né? Para ele me ajudar. Ontem meu marido decidiu que ele quer voltar para a pastoral familiar, né?
Então, eu apoiei, né? Falei, seja feita a vontade de Deus. Ele falou assim, mas você não quer, né? Eu falei, eu não tenho que querer nada. Se Deus tocou o seu coração pra gente participar, é o casal que tem que ir, né? Eu tenho que seguir você. Então, eu não vou nem ficar pensando muito. Quando for pra ser, vai ser, né? Não vou ficar pensando muito, não. Porque ele falou assim, porque eles abusam de você, né? E você não tá bem de saúde. Eu falei, quando eu não estiver bem, eu vou falar que eu não tô bem, né? Eu vou explicar pra eles que eu não quero ser essencial, né? Eu não quero ser essencial. Se até agora eles estavam fazendo a animação dos encontros sem mim, que eles continuem tendo esse grupo, né? O mesmo grupo que está animando, que continue firme, né? Porque eu não quero ser essencial, né? Eu vou dizer para eles isso, para quando eu né, não puder ir, eu não vou sem medo, né? Então vamos lá. 360, 16 de abril de 1900. As 3 assinaturas do passaporte da bem-aventurança na Terra. Depois de ter passado dias amargos de privação e de reprovações do bendito Jesus por minhas ingratidões e resistências à sua vontade e às suas graças, esta manhã ouvi-me e disse, minha filha, o passaporte para entrar na felicidade, que a alma pode possuir sobre esta terra, deve ser assinado com 3 assinaturas, e são estas: resignação, humildade e obediência. A resignação perfeita à minha vontade é uma cera que funde o nosso querer, né, os nossos quereres, e deles forma um só. É açúcar e mel, como se houvesse e se há uma pequena resistência à minha vontade, a cera se desune e o açúcar se torna amargo e o mel se converte em veneno. Então não basta estar resignada, senão que a alma deve estar convencida que o maior bem para si mesma e o maior modo de glorificar-me é fazer sempre a minha vontade. Eis a necessidade da assinatura da humildade, porque a humildade produz este conhecimento, de que a vontade de Deus sempre é a melhor. Mas quem enobrece essas 2 virtudes? Quem as fortifica? Quem as faz perseverantes? Quem as acorrenta juntas para não se poder separar? Quem as coroa? É a obediência. Então, se Deus colocou uma posição, deixou claro que a vontade dele, então você obedece sem pestanejar, igual aconteceu ontem. Meu marido perguntou, você não vai querer voltar para pastoral familiar, né? Eles abusavam de você. Eu falei, mas se Jesus está pedindo para você voltar, se ele tocou o seu coração de verdade, né? Tocou muito, você chorou na missa por causa disso, para você voltar. E você é meu marido e nós somos um casal, né? Então eu não tenho vontade, eu só tenho que obedecer à vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Seja feita a vontade de Deus, né? Assim, a obediência, destruindo de todo o próprio querer e tudo que é material, espiritualiza tudo, e como coroa se põe ao redor. Assim que a resignação e a humildade, sem obediência, estarão sujeitas à instabilidade. Mas com a obediência, ficará firme e estável, e eis a estreita necessidade dessa assinatura da obediência, para fazer com que este passaporte possa correr, para passar ao reino da bem-aventurança espiritual, que a alma pode gozar daqui da terra. Sem essas 3 assinaturas, resignação, humildade e obediência, o passaporte não terá valor, e a alma será sempre rejeitada no reino da bem-aventurança, né, no reino dos céus, e estará obrigada a estar no reino da inquietação, dos temores e dos perigos, e para sua desgraça terá por Deus o seu próprio eu, e este estará cortejado pela soberba e pela rebelião. É uma desgraça, né? Meu Deus, sem a resignação, sem a humildade, né, que é o nada, que é você reconhecer de verdade, né, o nada que você é, mas sempre estar reconhecendo isso, sempre, sempre, sempre. E a obediência cega, né? Sem ficar com nada de graça. É a vontade de Deus, faça. Não questione a vontade de Deus, né? Então, depois disso, me transportou para fora de mim mesma, dentro de um jardim, que parecia ser o jardim da igreja, no qual via que se desviavam, por causa de 5 ou 6 pessoas, sacerdotes e leigos, que, unindo-se com os inimigos da igreja, moviam uma revolução. Então, a gente está vendo os tradicionalistas estão assim, né? Estão fazendo essa revolução aí. E o Papa está numa situação meio complicada, né? Que pena dava ver a Jesus bendito chorar o triste estado dessas pessoas. Depois vi no ar e vi uma nuvem de água cheia de grandes pedaços de gelo que caíam sobre a terra. Oh, quantos destroços faziam sobre as colheitas e sobre a humanidade. Mas espero que queira aplacar-se. Então, mais aflita do que antes, voltei a mim. Então, talvez o Brasil esteja sendo castigado por toda essa situação, né, com os Estados Unidos, justamente por causa da rebelião da igreja, né? Que a igreja, ela é a fonte de toda a vida, né, da terra. Então, se tem rebelião dentro da igreja, o Papa está sendo muito cortejado, o Papa Leão XIV, está surgindo aí muitas jornalistas, né, provocando ele, né, questionando ele o que ele vai fazer com a missa, né, com esse documento do motu próprio da Traditionis Consortes lá.
do Papa Francisco, que é uma encrenca total. E ele vai ter que ser muito, 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 né? Nossa, não é fácil, porque aquele documento foi uma resposta aos bispos que estavam pé da vida com os tradicionalistas, que não queriam a missa, né, tradicional de jeito nenhum na paróquia deles. Eles queriam ter um documento que pudesse, eles proibir a missa. E o Papa Francisco foi muito negligente nisso, né? Foi muito, nem sei que palavra falar do Papa. Foi muito imprudente em fazer esse documento para esses bispos terem esse poder, né? E agora o Papa Francisco vai ter que tirar esse poder dos bispos. Então, como que os bispos vão reagir? Então, assim, é muito complicado. Você não pode passar por cima assim tão forte assim, né, de uma realidade em que foi feita junto com, né, os chefes da igreja. E aí o povo quer uma coisa e os bispos quer outra, né? Então o Papa Francisco vai ter, Papa Leão, ele vai ter que ser muito forte, né? Vai ter que ser muito coerente, ver o que, né? Como fazer um diálogo ali, como ter um diálogo entre as pessoas, ele vai ter que dar um jeito de fazer um documento que ele, né, não sei, alguma coisa que fale bem da missa, né, e que das vocações, apresentar frutos, né, do que está acontecendo em cima dessas missas, os frutos, as vocações, o amor por Deus, a volta das famílias numerosas e por causa dessas missas, ao redor dessas missas está tendo mais jovens, ele vai ter que apresentar ali né, o bem que está sendo o fruto dessa missa, e aí convidar os bispos, né, fazer um documento que convide os bispos a olhar isso com muito amor, com muito carinho e que ele vai permitir, né, abrir, está permitido para todos os pastorais, né, para todos as paróquias, todos os, né, então ele vai ter que ser muito carinhoso no jeito de posicionar isso, né, então que Deus possa tocar o coração da igreja, né, dos bispos, de todos os que estão envolvidos nessa situação, né, do povo, para que tenha paciência perante a demora do Papa para resolver. Então, Jesus ajude o Papa nesse momento mais que nunca a resolver esse problema sem nenhum receio, né, dificuldade. Dê a luz que ele precisa para as palavras certas que ele precisa usar, né? E Deus pode fazer isso, com certeza. Então, é muito importante esses três assinaturas, né? É o que vai evitar, né, que o eu reine na pessoa, né? A desgraça do seu próprio eu reinando na pessoa, que esse eu é cortejado pela soberba e pela rebelião. É muito grave. A pessoa se enche de si mesma, falando coisas, né, como aquele cara nosso cara do Centro Dom Bosco, é tanta loucura que aquele cara inventa para falar. Misericórdia, os vídeos dele, né? O cara que é o chefe do Centro Dom Bosco, ele tá fazendo uns vídeos absurdos, absurdos, assim, relembrando coisas do passado, de pessoas mortas, situações, né, de folheto, pega qualquer coisinha, um folheto, né, que tá mal escrito, que tem coisas escandalosas no folheto e fica lá fazendo guerra contra a igreja. É um absurdo o que ele tá fazendo. Então, assim, mexendo assim, em vespeiro, não precisava mexer com isso, entendeu? Sempre vai ter na igreja alguma coisa errada, e ele tá fuçando onde ele acha coisas erradas para poder ficar falando. É absurdo o que ele tá fazendo, e é o eu que está sendo cortejado. É eu sendo cortejado pela soberba e rebelião contra a igreja. E a gente não pode permitir uma coisa dessa na nossa alma, né? Então, que Deus possa, nesse momento, visitar esse homem, visitar esses corações que estão assim, fazer eles tomar consciência novamente do que estão, né, fazendo contra si mesmos, né? Contra si mesmos, porque eles vão entrar no reino da inquietação, dos temores e dos perigos, né? E o seu Deus, que é o eu próprio, está reinando com a soberba e a rebelião. E aí o inimigo está junto, né? Com certeza, trabalhando ali. Eles não vão poder passar para o reino da bem-aventurança. Então é muito grave o que está acontecendo. Então, é muito importante a resignação que une a vontade humana com a vontade divina, como esse açúcar e mel. Mas se há uma pequena resistência que seja a vontade de Deus, já o açúcar se desune, né? A cera que foi formada do açúcar e mel se desune e se torna um açúcar amargo e o mel se converte em veneno. Então, é muito grave, né, o que acontece quando tem uma pequena resistência à vontade de Deus. Agora, não basta estar resignada. Então, Jesus está falando isso para a Luísa por causa daquela situação que a gente já falou no outro trecho, né? O quanto que ela está muito difícil. E ela falou, Senhor, eu preciso da humildade, né? E aí ele vem tocar nesse assunto novamente no trecho seguinte sobre a humildade, junto com a resignação e obediência que ela precisa manter-se firme. Então, a obediência destrói tudo do próprio querer, né? Quando a pessoa obedece, acabou, né? Ela vai e obedece, ela não fica colocando resistência, não fica falando o que não é, o que não é. Ela só obedece. Isso é muito importante, porque isso destrói a vontade humana, destrói qualquer resistência, tudo que é material. E ela espiritualiza tudo com a obediência, né? E como coroa se põe ao redor assim, que
que a resignação e a humildade, sem obediência, estarão sujeitas à instabilidade, mas com obediência serão firmes e estáveis, e eis a estreita necessidade da assinatura da obediência para fazer que esse passaporte possa correr para passar ao bem, ao reino da bem-aventurança espiritual, para a alma ficar em paz, aqui na terra mesmo, né? Numa paz absurda vivendo. E isso é viver na vontade divina, né? Viver nessa paz absurda de estar sempre obedecendo à vontade de Deus, e a paz estabiliza, né? Fica firme, né? Pela ação da obediência, ação da resignação e ação da humildade. Amém? É muito grande isso tudo. Amém? Jesus, eu confio em vós. Vite, vite, vite. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gosto da vontade divina, minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Os desejos de ver Jesus atraem-no a alma. Continua o bendito Jesus sem vir, ó Deus, que pena indescritível é sua privação. Quanto mais podia estar em paz e toda abandonada nele, mas que meu pobre coração não podia mais, fazia o mais que podia para acalmá-lo. Dizia-lhe, meu coração, esperemos outro pouco, talvez venha. Usemos algum estratagema de amor para atraí-lo a que venha. E dirigindo-me a ele, dizia, Senhor, vem, faz-se tarde e tu ainda não vens. Esta manhã procuro por quanto mais possa estar calma. Não obstante, não se faz encontrar. Se ofereço-te o martírio de tua privação como testemunho de amor, e para te fazer um presente, para te atrair a vir, é verdade que não sou digna, mas não é porque seja digna que te busco, senão por amor, e porque sem ti me sinto falta da vida. E como novinha dizia, Senhor, ou vens, ou te cansarei com minhas palavras. E quando estiveres cansado, nem sequer então virás? Mas quem pode dizer todos os meus desatinos? Dizia-lhe tantos que me alongaria muito se quisesse dizê-lo a todos. Depois disso, vi o meu doce Jesus que se movia dentro do meu interior, como se despertasse de um sonho. Então se fez ver mais claro e, me transportando para fora de mim mesmo, me disse: Assim como o pássaro, quando deve voar, move as asas, assim a alma nos voos dos desejos move as asas da humildade. Nesses movimentos envia um imã que me atrai, de modo que enquanto ela empreende seu voo para vir a mim, eu empreendo o meu para ir a ela. Assim se vê que me falta o imã da humildade. Se em meu caminho expandisse por toda parte o imã da humildade, não sofreria tanto em esperar sua vinda. Então, o que eu tenho para dizer desse trecho, né? Eu achei interessante a reflexão mesmo que foi feita, né? Então, assim, a gente sempre tem que ter essa humildade que é a verdade, né? Na nossa alma, né? Que a gente não é digno, mas o quanto a gente precisa de Jesus. Então, isso atrai ele. Primeiro, a alma reconhecer o seu nada, mas também ela não ficar só no nada, né? Porque você fala assim, se eu nem peço sua ajuda porque eu não sou digna, aí ela tá totalmente ofendendo a Deus, né? Mas ao contrário, ela fala, justamente porque eu não sou, né? E eu preciso de ti, eu não posso confiar em mim, eu não sou nada, eu preciso de ti, eu preciso da tua luz, da tua graça, teu amor, né? Da tua força, né? Então, assim, é muito importante isso, esse, essa humildade, né? É muito importante isso, porque isso atrai o Jesus, né? Porque a alma reconhece que ela é pequena, ela não chega assim toda empoderada de si mesma, porque diante de Jesus, quando a pessoa chega assim muito grande, tem algo de errado, entendeu? Muito grandiosa, sabe? É perigoso, né? O correto, né? O que mostra muito assim, verdade, é a pessoa se aproximar com pequenez, diante de Jesus, rendida, né? Pequena, né? Reconhecer que não é um nada, né? E que precisa dele, né? E que ele é o tudo para ela, né? E que só ele pode realmente mudar todas as coisas. Aí ontem eu também estava rezando, assim, nessa intenção, eu tenho pedido Jesus para me ajudar, sabe? Porque assim, eu também estava pedindo ele cura, engraçado, eu tava pedindo ele de madrugada. Eu acordei de madrugada, gente, com os pensamentos assim, remoendo coisas, sabe? Eu falei, Jesus amado, tem muita mágoa no meu coração, tem coisa mal resolvida, tem coisa que eu não consegui falar, desabafar. Pôr pra fora, assim, sabe? Coisa assim, Senhor, dá a graça de poder resolver isso, sabe? Acho que é cura. A purificação na terra é você resolver essas coisas, sabe? Coisa dentro de mim que eu não consegui falar, que ficou engasgada dentro de mim, sabe? Coisa que eu gostaria de esclarecer para a própria pessoa, sabe?
Porque aquilo fica voltando, voltando na minha cabeça, sabe? Eu não sei, ainda tem coisa que não tá resolvido. Falar que tá resolvido, que eu tive a oportunidade de ter uma conversa mais franca, sincera, eu não tive. No meu caso, eu não tenho essa abertura. Então, se eu cura meu coração, né? Tem mágoa aqui. Só o Senhor, eu tava falando isso para ele. Eu reconheço, né, minha miséria, né? Só o Senhor que pode resolver isso, sabe? Eu tava, Jesus, acordei assim, fiquei sem sono. Quando eu caí em si, eu tava pensando um monte de coisa, tô assim, meu Deus, né? Mas não adianta também, você tem que assumir que aquilo tá acontecendo, sabe? Você tem que assumir a realidade. Não adianta fingir que não tá acontecendo, né? E ontem também na missa eu também tava rezando, porque eu fiquei muito chateada com meu marido, eu tinha que sair de perto dele na igreja para conseguir participar. Entendeu? Porque ele não deixa, ele não sossega e não me dá sossego, né? Porque, assim, a gente, tipo, sabe, é um excesso de preocupação com a bebê exagerado que me deixa assim, isso já tá me estressando. É, sabe, a menina tava agasalhada até demais, não tava tão frio assim, tava frio no lado de fora, mas dentro da igreja cheio de gente, nós tava sufocada já, né? Porque a gente tava apertada ali, prensado com um monte de gente, a menina. E ele querendo que a menina ficasse com a touca na cabeça, e a menina suando, e sabe, uma coisa horrorosa. E tudo ele fica vigiando, vigiando. Ai, não põe isso na boca, não põe isso, não põe aquilo. Criança põe tudo na boca. Não dá pra você controlar tudo, né? E assim, ele tava no meu colo, mas ele não me deixava quieta, não deixava quieta com a menina. Sabe, eu falei, eu tenho que sair um pouco com ela andar, porque ela começou a estressar, porque a gente tava sentada, apertada. Eu falei, eu tenho que andar com ela, porque aí ela acalma, sabe? Aí ela leva a touca, tampa a cabeça dela por causa de vento. Ah, gente, por favor, eu falei, pelo amor de Deus, assim, que vento. Meu Deus do céu. Sabe, eu nem fui para fora, eu fiquei dentro da igreja. Gente, eu só consegui ter paz para participar afastando dele. Precisei ir para trás, para um lugar lá, e a menina ficou. Aí ela viu umas cadeiras lá, ficou brincando e ficou quieta, e eu consegui participar. Eu tô assim, meu Deus, meu marido tá parecendo a Marta, porque o evangelho falava da Marta, a Marta é o exemplo da inquietação, né? Vamos dizer assim, né? Agitação danada, preocupada com um monte de coisa. E eu tô assim, eu quero prestar atenção no que tá acontecendo na igreja, né? Na missa. Não tava conseguindo prestar atenção. Sabe? Aí depois ele veio de novo, ele não conseguiu ficar lá quieto também, não. Ele veio com a touca atrás de mim para saber onde eu tava, sabe? Com a touca, foi que tinha vento passando pela janela, gente. Ah, não, gente, que absurdo, sabe? E em vez de ficar quieto lá, participando, porque eu saindo com a menina também, ele consegue participar, sabe? Eu consegui acalmar ela, consegui prestar atenção, e ele também ficou quieto lá. Então, assim, não dá para ir para a igreja mais com meu marido, não. Senhor, não dá. Porque assim, é um medo exagerado. E eu tô tendo que ser muito firme aqui em casa. Porque a menina tá com alguns atrasos de desenvolvimento por causa que é muito controlada. E aí eu ponho ela pra brincar no tapete, eu pus ela pra brincar no tapete. E aí fica com medo de deixar ela lá, que acho que tem que ficar alguém perto dela o tempo todo vigiando ela. Eu falei, deixa a menina descobrir as coisas, deixa ela tentar, mas ela vai cair do jeito que ela tá fazendo. Ela faz parte, ela tem que alcançar os objetos, ela tem que resolver os pequenos probleminhas ali, de pegar o brinquedo, de perceber que ela vai ter que esticar. Isso ajuda a criança a desenvolver. Ela tem que esticar os bracinhos para pegar o brinquedo que tá um pouco longe. Ah, mas ela vai cair de cara no negócio. Ah, gente, por favor, para com esse medo absurdo, gente. Ele tem medo demais, ele tem medo, ele assume que tem medo, mas não muda. É uma coisa assim incontrolável. Ele tem o ciúme e um medo absurdo da bebê machucar, né? E aí fica uma dificuldade. Então, assim, são coisas, sabe? Isso vai me causando um certo. Eu falei assim, meu Senhor, mas eu não tô muito no humano. Porque eu tava meditando sobre a escola, né? Uma coisa, uma luz para mim foi falado lá. Eu quero isso, o senhor tá falando, porque o senhor tá falando que é o que o senhor quer de nós. A obediência é a gente ficar no divino, né? E quando o senhor que não ter que ficar assim com tanto rabo preso com um monte de coisa, pé atrás com ninguém. Quando tiver uma situação para resolver, o senhor dá a luz para a gente resolver, mas assim, ficar no divino, ficar no divino. Mas essas coisas estão me sufocando, assim, de certa forma. Aí tá falando um pouco disso hoje, né? Porque assim, são coisas assim que, sabe, que atrapalham, umas coisas chatas, sabe, que atrapalham. Eu não sei. Sabe, aí eu fico assim, tentando ser aquela obediência de, não, vou focar no estudo, sabe? Vou ser firme e não ficar assim, falar o que eu tiver que falar assim, resolver lá com a menina e não ficar com muita coisa na cabeça. Mas ao mesmo tempo, sabe quando você sente assim que você tá ainda assim, coisa que você tem que desabafar?
Você tem que resolver, mas não sabe como também, porque às vezes a pessoa não tem abertura para te ouvir. Meu marido não acredita que em mim, assim, quando eu falo com ele, né? Então são coisas assim, sabe, que eu fico assim, me ajuda, Jesus, porque eu não sei, eu não quero ficar presa nessas coisas. É justamente por isso que eu quero ver o que eu tenho que fazer, porque eu não quero ficar presa nisso, né? Até é complicado demais, gente. É muito medo aqui. Eu fico a única pessoa que quero desenvolver a criança e eu não tenho a ajuda dele para isso, às vezes, sabe? É muito medroso, muito. E isso é o problema, porque a criança vai começar a andar daqui a pouco. Vai correr para todo lado, vai arranhar, vai machucar. Faz parte, né? Então, as 3 assinaturas do passaporte da bem-aventurança na terra. Depois de ter passado dias amargos de privação e de reprovações do bendito Jesus por minhas ingratidões e resistências, a seu querer e suas graças, esta manhã ouvi e me disse: Minha filha, o passaporte para entrar na felicidade que a alma pode possuir sobre essa terra deve ser assinado com 3 assinaturas, e essas são resignação, humildade e obediência. A resignação perfeita, meu querer, é cera que funde o nosso querer. Deles formam um só. É açúcar e mel. Mas se há uma pequena resistência, meu querer, a cera se desune, o açúcar se torna amargo e o mel se converte em veneno. Então, não é uma resignação qualquer, né? Tipo assim, uma resignação assim, tá bom, senhor, se é isso que o senhor quer, mas lá no fundo, você está questionando, lá no fundo você não está de má vontade. Isso são resistências, né? Então, essa resignação perfeita é você concordar com a vontade de Deus, né? E agora não basta também concordar, senão que a alma deve estar convencida que o maior bem para si mesma e o maior modo de glorificar-me é fazer sempre a minha vontade. Então, ela tem que querer aquilo. Não é uma coisa assim, porque o Senhor quer, Senhor, então tá bom. Não, ela tem que querer aquilo também, né? Ela tem que concordar que ela não mudaria aquilo, entendeu? Ela não mudaria a obediência à vontade de Deus, ela não mudaria aquilo, ela não pensaria assim, na minha opinião, de outro jeito seria melhor. Não, ela não mudaria em nada aquilo, ela concorda perfeitamente com aquilo, ela confia plenamente em Deus, e ela ainda fica encantada, admirada com a vontade dele, né? Eis a necessidade da assinatura da humildade, porque a humildade produz esse conhecimento, porque a humildade se reconhece com o seu nada, quem é você para tentar mandar em Deus? Quem é você para dizer para Deus como as coisas têm que ser? Então, assim, você se coloca no seu lugar, você fala, Deus sabe de tudo, quem eu sou? Quem sou eu? Se for eu, estrago tudo. Se eu fazer com a minha opinião da minha cabeça, eu estrago tudo. Quem sou eu? Não vou pôr minha opinião nem nada, Deus sabe de todas as coisas, né? Mas quem enobrece essas 2 virtudes, quem as fortifica, quem as faz perseverantes, quem as acorrenta junto para não se poder separar, quem as coroa? A obediência, que é o ato em si, né? Ah, sim, a obediência destruindo a todo o próprio querer, tudo que é material espiritualiza tudo. E como coroa se põe ao redor, assim que a resignação, a humildade e a obediência estarão sujeitas à instabilidade. Que não adianta também se a pessoa não se move, né? Tem que obedecer a Deus, né? Realmente, ela tem que aderir àquilo, né? Mas com a obediência serão firmes e estáveis, e eis a estreita necessidade da assinatura da obediência, para fazer que esse passaporte possa correr para passar o reino da bem-aventurança espiritual, que a alma pode gozar daqui. Sem essas 3 assinaturas, o passaporte não terá valor, e a alma será sempre rejeitada do reino da bem-aventurança e estará obrigada a estar no reino da inquietação. Isso aqui é um problema, né? Porque se ela não obedece à vontade de Deus, né, que fala, não pense em si mesmo, que é isso que eu estava pensando, né? Olha para mim, né, para minha vontade, né, e tal. Toda essa realidade, né? Se ela não obedece, por mais que ela pode até concordar, mas se ela não obedece, né, ela vai continuar no reino da inquietação, dos temores, dos perigos, e para sua desgraça terá por Deus o seu próprio eu. Isso aí é terrível. E esse estará cortejado pela soberba e pela rebelião, né? Que é ser totalmente contrário à vontade de Deus, né? Então, assim, é terrível isso. Depois disso, me transportou para fora de mim mesmo, dentro de um jardim que parecia ser o jardim da igreja, no qual via que se desviavam, por causa de 5 ou 6 pessoas, sacerdotes e leigos, que, unindo-se com os inimigos da igreja, moviam a revolução. Que pena dava ver Jesus bendito chorar o triste estado dessas pessoas. Depois vi no ar e vi uma nuvem de água cheia de grandes pedaços de gelo que caíam sobre a terra, ao quanto o destroço fazia sobre as colheitas e sobre a humanidade. Mas espero que queira aplacar-se, então mais aflita que antes voltei a mim.
Então, assim, é interessante que como que acontece internamente na igreja tem a ver com o que acontece no mundo, né? Que no livro do céu Jesus fala que a igreja, ela é para ligar todo mundo ao céu, né? Ela é para ser um contraste nesse mundo tão tenebroso, né? Ser um refúgio, apontar o céu. Então, quando elas estão em rebeldia com a cabeça, com a autoridade, isso também vai cair sobre a terra, né? Tem muito a ver o que acontece no mundo com o que acontece na igreja, né? Então, assim, se a gente vê rebelião entre as pessoas, brigas entre os governos, quando a gente vê na igreja também está tendo isso, né? É bispo contra bispo, padre contra padre, leigo também contra os padres. Então, muita guerra, muita resistência, né? Então, é muito complicado o tempo que a gente está vivendo, né? E tem tudo a ver com o que acontece na Terra. Então, é isso. Amém? Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 3, 10 de abril de 1900. Os desejos de ver Jesus atraem a alma. Continuou o bendito Jesus sem vir. Ó Deus, que pena indescritível é sua privação. Quanto mais podia estar em paz e toda abandonada nele, mais que meu pobre coração não podia mais. Fazia o mais que podia para acalmá-lo, dizia ele. Meu coração, esperemos outro pouco, talvez venha. Usemos alguma estratagema de amor para atraí-lo a que venha. E dirigindo-me a ele, dizia: Senhor, vem, faz-se tarde e tu ainda não vens. Esta manhã procuro por quanto mais posso estar calma, não obstante não se faz encontrar. Senhor, ofereço-te o martírio de tua privação, como testemunho de amor, e para te fazer um presente para te atrair a vir. É verdade que não sou digna, mas não é porque seja digna que te busco, senão por amor, e porque sem ti me sinto falta da vida. E como não vinha, dizia: Senhor, ou vens ou não te cansa. Senhor, ou vens, ou te cansarei com minhas palavras. E quando estiveres cansado, nem sequer então virás. Mas quem pode dizer todos os meus desatinos? Dizia-lhe tantos que me alongaria muito se quisesse dizer-os todos. Depois disto, via o meu doce Jesus que se movia dentro do meu interior, como se despertasse de um sono. Então se fez ver mais claro, e me transportando para fora de mim mesmo, me disse: Assim como o pássaro, quando deve voar, move as asas, assim a alma nos voos dos desejos move as asas da humildade. E nesses movimentos envia um imã que me atrai, de modo que enquanto ela empreende seu voo para vir a mim, eu empreendo o meu para ir a ela. Ah, Senhor, se vê que me falta o imã da humildade. Se eu em meu caminho expandisse por toda parte o imã da humildade, não sofreria tanto em esperar e esperar sua vinda. Então aqui ele, peraí, deixa eu entender aqui. Assim como o pássaro deve voar, move as asas, assim a alma no voo dos desejos move as asas da humildade. Então, junto com o desejo de ver Jesus, você tem que ser humilde, né? Ele apareceu porque ela foi humilde. Ela falou: Eu não sou digna de te ver, não, mas não é porque eu sou digna que eu te busco, mas porque eu te amo, né? Mas é por amor. Porque se no voo dos desejos você coloca ali um orgulho, né? Você quer ver Jesus mais com orgulho, né? Eu desejo ele mais com orgulho, assim, como se ele fosse obrigado a vir, como se ele fosse obrigado a vir. Então, aí não atrai ele, né? Assim como o pássaro, quando deve voar, move as asas, assim a alma, nos voos dos desejos, move as asas da humildade. No voo do desejo, tem que mover a asa da humildade. A humildade é essa asa que vai
atrair, que vai fazer a alma voar. Tem que ter a humildade, tem que ser humilde. Não pode achar, se a gente acha que Deus tem obrigação, né, de aparecer pra gente, por exemplo, uma obrigação, assim, uma coisa assim de orgulho, um orgulho, algo é, que você que manda na hora que ele vai vir, como ela às vezes falava, né, de forma assim, sem humildade. Ah, Jesus mudou, ele não vem, não vai vir. Aí até que ele falou aquele dia pra ela, né? Por acaso você sabe que hora eu marquei pra vir? Né? Se foi a primeira, a segunda, a terceira hora. Então tem que ser a vontade dele, né? Quando a gente vai impor alguma coisa pra ele, é como se fosse a nossa vontade. Então nesse voo, nesses desejos, você tem que ser humilde. Se colocar no seu devido lugar, de criatura. Volume 360, 16 de abril de 1900. As três assinaturas do passaporte da bem-aventurança na Terra. Aí sobre essa questão de ver Jesus, né, de desejo de ver, eu vi na hora que eu tava lendo, eu lembrei, achei interessante o testemunho de um ex-protestante. Ele contou a história dele, né, e ele falou que Jesus apareceu no quarto para ele. Ele era protestante e ele agora é católico, e ele fala assim da igreja católica com um amor, assim, uma coisa, né, assim, um encantamento com a igreja católica. Mas ele falou que foi assim, ele tava. É porque eu ouvi esse dia dois relatos, mas foi assim, ele falando que ele não vinha assim, ele tava na igreja já desde pequeno. Ah, sim, desde pequeno que ele tava na igreja, com os pais, né, e tudo. Desde muito pequeno, mas ele começou a se decepcionar porque ele via que o que as pessoas, como o pai dele era pastor. Como o pai dele era pastor, ele via os bastidores das igrejas, do pessoal, dos pastores, dos líderes, né? E ele via que as pessoas não faziam o que elas falavam, né? Elas, elas falavam lá em público de Deus e tudo, mas não viviam aquilo. E ele foi ficando decepcionado, foi ficando desiludido ali com aquela situação. E acabou não querendo mais ir para a igreja e se afastou de Deus também. Não acreditava mais em Deus, falava que não acreditava mais em Deus. Aí ele começou a se afastar, foi pro mundo de tocar guitarra, cantar. Se afastou totalmente, foi viver outras coisas. Só que aí ele começou a ficar muito mal, assim. E aí ele disse que não estava mais se reconhecendo, não se reconhecia mais. Muito estranho, assim, muito. Né? Ficou totalmente nas trevas, né? Muito violento. E ele não era assim. E ele teve um dia que ele falou de uma forma com a irmã dele muito agressivo, tava ficando muito agressivo. E ele disse que nesse dia ele se tocou, quem sou eu? Não tô me reconhecendo mais, eu não sou essa pessoa. E aí foi buscar a ajuda de um amigo que é cristão, acho que não sei se é católico, não falou. E o amigo dele falou de Jesus para ele, mas de uma forma assim que ele nunca tinha ouvido falar. Na igreja, ele falou que na igreja era uma seita. A que ele frequentava era uma seita. Então era tudo assim, tudo baseado em regra externa. Ah, não pode usar, homem não pode usar bermuda, e ele nunca usava bermuda, essas coisas assim externas. E era muito rigoroso. Só que eles não viviam, era tipo farisaico, né? Não viviam, não amavam a Deus, era só uma coisa assim de fachada. Não vivia aquilo que eles falavam. E aí ele foi um dia, aí ele se desiludiu com isso, saiu, né? E ele disse que nunca tinha ouvido falar de Jesus, desse jeito, de Jesus. Que o amigo dele falou. E ele ficou muito assim, deu um chacoalhada nele, assim, ele voltou pra casa e ele disse que já tava no fundo do poço, assim. Aí ele falou que sentiu vontade de rezar. Sentiu vontade de rezar e ele se ajoelhou. Sentiu vontade de se ajoelhar e falar com Deus.
Ele falou, eu tô ficando doido. Já tinha mais de anos que ele não falava com Deus, não rezava, não se dirigia a Deus. E ele falou, eu vou rezar então, não. Tô ficando doido, mas já não tenho mais o que fazer, não tenho mais pra onde ir. E já não acreditava mais em Deus. Mas ele falou que não tinha outro jeito. Aí ele se ajoelhou e rezou e pediu para Jesus, assim, que podia, se fosse, porque ele estava numa dúvida muito grande se Deus existia. Aí ele falou, né? Se ele existisse, que ele aparecesse para ele. Ficou assim falando, rezando, né? Se ajoelhou, começou a rezar e chorar e pedir para Jesus socorro, né? Pedindo socorro para Jesus. E aí Jesus, né, disse que não viu, assim, não viu humanamente, assim, com o olho, mas que ele sentia um toque de Deus muito profundo, muito forte. E que ele tinha usado droga, não lembro, acho que tinha. Que foi assim, um toque de amor, assim, bem tão puro que ele nunca tinha sentido na vida inteira. Que aí ele viu realmente quem era Jesus e tudo. E aí mudou, mudou totalmente, né? Depois ele foi, ele falou que Jesus foi mostrando para ele que era para ele, qual a igreja que ele devia ir para a igreja católica. E ele foi e, e ficou, né? Agora, achei interessante o jeito que ele contou a história. Aí eu lembrei disso, que ele falou, Jesus falou da humildade, né? E ele se ajoelhou e pediu socorro. Pediu socorro e Jesus veio, né? E se mostrou para ele. Então a gente tem que fazer isso, né? A gente tem que ser humilde. Se abandonar em Deus, mas humilde. Mostra assim, a gente nunca se vê como assim, a gente sempre se vê necessitados de Deus, né? Ter sempre essa consciência de que a gente é um nada, né? Sempre, sempre a gente é um nada e a gente precisa de Jesus para respirar. Então a gente sempre se colocar nesse posto, né, de nada, de necessitados de Deus o tempo todo. Saber assim, sem Ele eu não vivo, não, é Ele que é tudo. E se abandonar nele. Aí ele fala de novo, né, sobre a humildade, as três assinaturas do passaporte da bem-aventurança na terra, no outro trecho, 16 de abril de 1900. Depois de ter passado dias amargos de privação e de reprovações do bendito Jesus por minhas ingratidões e resistências a seu querer e às suas graças, esta manhã, ao vir, me disse: é, ingratidões e resistências a seu querer e suas graças. Muito sério, né? A gente resistir à vontade de Deus. Por isso que ele vai falar e aí ele vem falar de humildade. O humilde aceita a vontade de Deus, o humilde obedece à vontade de Deus. Ele fala de humildade porque se a gente se enche de orgulho, a gente se achar alguma coisa, você acha que a sua vontade é melhor que a de Deus? Que você que tem que decidir. Que você sabe decidir alguma coisa e você diz não para a vontade de Deus. Então, sério. O orgulhoso acha que sabe alguma coisa, que ele é alguma coisa por si mesmo. Então, ele pode decidir. Ele pode fazer o que quer. Porque ele é o Todo-Poderoso. Ele sabe de tudo. Ele não se abandona em Deus. Não espera tudo em Deus. Não quer receber tudo de Deus. Não se abandona em Deus porque ele é alguma coisa. Mas o humilde se abandona. Eu não sei de nada, Senhor, então eu quero saber a sua vontade. Me mostra o que fazer. Eu quero só seguir a sua vontade. Eu quero a sua vontade, não a minha. Eu não sou nada. Eu não quero nada, eu não sou nada. Eu só quero a sua vontade. Aí Jesus fala: minha filha, o passaporte para entrar na felicidade que a alma pode possuir sobre a terra, sobre esta terra, deve ser assinado com 3 assinaturas. E estas são resignação, humildade e obediência. Ela falou, né, que estava
resistindo à vontade de Deus e às suas graças. E ingrata, o que Jesus estava reprovando ela. Por ingratidão e resistência ao seu querer e suas graças. Aí ele fala que o passaporte para entrar na felicidade que a alma pode possuir sobre esta terra deve ser assinado com 3 assinaturas: resignação, humildade e obediência. A resignação perfeita ao meu querer é ser a que funde nosso querer e deles forma um só. É açúcar e mel. Mas se há uma pequena resistência ao meu querer, a cera se desune, o açúcar se torna amargo e o mel se converte em veneno. Agora não basta estar resignada, senão que a alma deve estar convencida que o maior bem para si mesma e o maior modo de glorificar-me é fazer sempre minha vontade. Eis a necessidade da assinatura da humildade, porque a humildade produz este conhecimento, tá vendo? A humildade que produz esse conhecimento, de que a alma está resignada e entende que o melhor, e está convencida, e não só está resignada, aceitando tudo, mas está convencida de que o maior bem para si mesma e o maior modo de glorificar-me é fazer sempre a vontade dele. O que produz esse conhecimento é a humildade, porque o orgulhoso ele acha, não, a minha vontade que é o melhor para mim mesmo. O orgulhoso fala, eu sei o que é melhor para mim mesmo. Eu sei amar a Deus. Eu sei o que fazer, o que Deus quer, o que agrada a Deus. Eu sei o que é melhor para mim mesma. Eu não preciso, eu não busco a Deus, não quer sempre a vontade de Deus, porque ele se acha alguma coisa. Então o orgulhoso rejeita a vontade de Deus e age sozinho. Ele age com a sua própria vontade, porque ele acha que ele é alguma coisa, que ele pode agir sozinho e que aquilo vai produzir um bem. E vai glorificar a Deus. Então, o que vai produzir a resignação perfeita, né? A resignação que ele falou que a alma não deve estar só convencida, não somente resignada, mas sabendo que aquilo é o maior bem para si mesmo. E o maior modo de glorificar a Deus é a humildade que vai produzir isso. É a humildade que produz esse conhecimento. Mas quem enobrece estas duas virtudes? Quem as fortifica? Quem as faz perseverantes? Quem as acorrenta juntas para não se poder separar? Quem as coroa? A obediência. Porque não adianta você resignar, saber que aquilo ali é o melhor para você e o que mais glorifica a Deus e não fazer. Né? Então você sabe que Deus está pedindo, Deus que está, é a vontade de Deus. Você sabe que uma coisa é a vontade de Deus. Então os 3 passaportes: resignação, humildade e obediência. A resignação, aceitar. Mas a humildade mas aceitar sabendo que aquilo convencer-se que aquilo é o melhor para si mesmo e o maior modo de glorificar a Deus e, é o que vai produzir esse conhecimento é a humildade e a obediência vai coroar, porque aí você vai colocar em prática, né, o que é a vontade de Deus e vai realmente fazer a vontade de Deus. Não adianta você aceitar e fazer outra coisa e no fim das contas decidir outra coisa, né? Então a obediência destruindo de todo o próprio querer e tudo o que é material, espiritualiza tudo, e como coroa se põe ao redor, assim que a resignação e a humildade sem a obediência estarão sujeitas à instabilidade. É terrível, gente, saber o que é a vontade de Deus, tá convencida de que aquilo é realmente o melhor para si mesmo, tá convencida de que é o que mais glorifica a Deus é fazer sempre a vontade dele e você não fazer. É uma situação bem complicada, né? Que a gente fica se viver assim. Você está convencida, resignada de que aquilo é a vontade de Deus, do que é a vontade de Deus, e não fazer. Então, a obediência
A resignação e a humildade sem obediência estarão sujeitas à instabilidade. Porque aí você não coloca em prática o que é a vontade de Deus, sempre a vontade de Deus, você não coloca em prática, você sabe, fica na teoria. Eu sei o que é. Eu estou convencida do que o melhor a fazer nesse caso é isso. Eu estou convencida que isso é melhor, mas eu não vou fazer. Imagina, não vou fazer. Porque é difícil, porque é muito complicado, eu não quero, não sei o quê. Coloca um tanto de não quero, tanto de resistência, né? Para fazer, então, a obediência como coroa, assim que a resignação. E a humildade sem a obediência estarão sujeitas à instabilidade. Mas com a obediência serão firmes e estáveis. E eis a estreita necessidade da assinatura da obediência, para fazer que este passaporte possa correr para passar ao reino da bem-aventurança espiritual que a alma pode gozar daqui. Então, a bem-aventurança espiritual. Aqui na Terra, a felicidade, então, que ele fala, né? Que quem vive na divina vontade vive a bem-aventurança na Terra. É céu, vive vida de céu. E o passaporte para entrar, e tem um passaporte para entrar nesse reino da bem-aventurança na Terra. Tem um passaporte. E o passaporte precisa de assinatura. Todo documento, né, precisa de uma assinatura. Você vai tirar um passaporte, não é só a sua assinatura. Tem a sua, deve ter a do consulado, lá não sei de quê, vamos pensar assim. Então, se não tiver essas 3 assinaturas, não entram nesse reino da bem-aventurança na Terra. A resignação, humildade e obediência. Sem essas 3 assinaturas, o passaporte não terá valor e a alma será sempre rejeitada do reino da bem-aventurança e estará obrigada a estar no reino da inquietação, dos temores e dos perigos, e para sua desgraça terá por Deus o seu próprio eu, e este estará cortejado pela soberba e pela rebelião. Misericórdia. Senhor, é um inferno. Meu Deus, é um inferno. Viver assim. Meu Senhor. Se não tiver esse passaporte, né? Você não tem um passaporte para entrar no reino da bem-aventurança. Você vai viver em outro lugar, que é o reino da desgraça, o reino da inquietação, dos temores e dos perigos. E para sua desgraça, terá por Deus o seu próprio eu. É você que reina, é você que escolhe. E o pior, gente, o que mais assim, o que é terrível é você saber o que é a vontade de Deus e estar convencido em não fazer. Não é por ignorância, né? Porque às vezes a alma pode não fazer a vontade de Deus, mas assim, não tem aquele convencimento, não tem aquele conhecimento do que a vontade de Deus é, sabe? Tá meio assim ignorante. Mas a gente que estuda o livro do céu e entende que a vontade de Deus é a fonte da vida, que o plano de Deus é que o homem foi criado para viver só com a vontade de Deus. Tudo que a gente sabe, todo esse conhecimento, e não fazer é muito sério. Isso aí, o que ele falou do conhecimento, né? Que a alma tem que estar convencida. A alma tem que estar convencida de que é o melhor para si mesma. Então, o livro do céu faz a gente ficar muito convencido de que o melhor é a vontade de Deus. Produz esse conhecimento para a gente estar convencido muito, assim, no mais alto grau de convencimento de que a vontade de Deus é o melhor. E o que está acontecendo é a vontade de Deus. E você vê bem em tudo. Tudo que acontece. Você não fica. Teve um dos vídeos que a Aline estava falando sobre isso, eu não lembro qual. Falou assim: você não fica. Acho que foi na live. E a gente não fica questionando o que está acontecendo. Quando a gente vê uma situação bem difícil, uma história bem complicada de alguém, assim, um acontecimento bem difícil, de sofrimento, você não fica criticando o que está acontecendo.
Nossa, tipo assim, nossa, como que Deus permite, como que o Senhor permitiu que essa pessoa passasse por isso? Meu Deus, que, olha, tadinha, como que o Senhor deixou acontecer isso? Que absurdo! A gente não fica assim. Eu já olho para a situação e falo, se o Senhor permitiu, tinha um propósito. Tinha um propósito e se o Senhor permitiu que seja a sua vontade permissiva, se aconteceu, o Senhor permitiu. E foi para um bem. Em tudo que acontece. Teve um bem nessa situação, um propósito de bem, de vida. Com certeza foi o melhor para aquela pessoa. Com certeza, às vezes a pessoa não entende, né? A pessoa que tá vivendo a situação não entende, mas a gente que tem essa, a gente entende. Porque Deus revela, né? Sobre a vontade dele. A gente entende. E às vezes a gente não consegue entender exatamente qual é o propósito ali, o bem que vai acontecer, mas você sabe que tem. Por causa desse conhecimento que traz na palavra dele, no livro que ele mesmo fala da vontade dele, né? Você fica convencida, muito convencida. É muito sério, né? Que ele falou que ele não vive, não tem esse passaporte da bem-aventurança, da resignação, humildade e obediência, vive no reino da inquietação. Porque a gente é cego, a gente não sabe nada. Então você vai viver numa inquietação constante, porque você não enxerga um palmo na sua frente. E aí, quando você vive sozinha, você mesmo decidindo tudo na sua vida, você tá sempre com medo, você tá sempre em dúvida, com medo do que vai acontecer. Porque você vive por si mesmo, então eu não tenho ali a certeza de Deus, que Deus te ama, de que Ele tá no controle de tudo, que tudo que tá acontecendo é bom, que é o melhor pra você e é o que mais vai glorificar a Deus. Você não vê nada disso, você só vê trevas. E às vezes Deus tá te dando, às vezes um problema, todas as vezes. O problema que está acontecendo é uma solução, mas como você vive sozinha, você não enxerga. Você vive numa inquietação constante em tudo que acontece. A cada passo que você dá, tudo que acontece na vida, você fica perturbado, você fica aflito, porque você não confia em Deus. Você não vê que é Ele que está ali naquela situação. Você vai sozinho para todo lugar, então você fica sempre inquieto. E eu lembrei ontem eu passei perto de lá perto do meu trabalho, tem um rapaz que vende. Ele tem um carrinho assim, que ele vende fruta desidratada, castanha, biscoitinho. Eu sempre passo lá, compro dele de vez em quando. E aí vi ontem ele lá num carrinho diferente. O carrinho não tava uma mesa que uma mulher vendia fruta e, e parou de vender, mas a mesa dela ficou lá. Um negócio assim de ferro, né? E ele tinha colocado as coisas dele nesse lugar da mulher. E eu falei, nossa, ficou bom aqui. Passei e falei, ficou bom do jeito que você colocou aqui, nesse lugar que é bem maior, então as coisas ficam mais espalhadas. E ele falou, ah, mas é porque, não é porque eu, tipo assim, foi porque eu não teve outro jeito, porque eles roubaram meu carrinho. Aí eu, nossa, como assim roubaram seu carrinho? Já fiquei. É porque eu sempre tiro as coisas e deixo o carrinho aqui preso numa corrente, alguém roubou. Mas eu sempre deixei, tem 20 anos que eu deixei, não sei o quê. Aí eu conversando com ele, eu falei assim, agradece a Deus pelos 20 anos que ele cuidou do seu carrinho. E ele tá te dando um aviso que tem que mudar, porque às vezes você tem que colocar de uma forma mais segura, não sei o quê. Aí ele, eu já pensei várias coisas que eu tenho que fazer, eu tenho que comprar um carro, eu tenho que, pra colocar não sei o quê, pensei nisso, pensei naquilo e naquilo outro. Eu falei assim, ó, pensa, mas não pensa sozinho não, pensa junto com Deus. Ele vai te dar uma luz para você entender o que fazer, porque ele tava cheio de dúvidas, assim, né? Dúvida, inquieto, assim, sem saber o que fazer, o que decidir, como fazer. Várias hipóteses na cabeça, né? Eu fico pensando, meu Deus, ele deve estar cabeça cheia de coisa, né? Tentando entender o que fazer, como fazer. Porque se eu ponho assim, não sei o quê, não sei o que lá, eu falei, olha, falei, pensa junto com Deus, ele vai te dar uma luz, fica em paz. Ele vai te dar uma luz para você entender o que fazer. E ele, eu não, eu tô tranquilo. E ele tava mesmo, tava. Mas ele falou, tem que pensar em alguma coisa, né? Eu falei, não pensa sozinho, não pensa com Deus, ele vai te ajudar. Fica com ele, pega a luz que vem dele, porque a gente não sabe. A gente fica inquieto, assim, pra lá e pra cá.
como que eu faço? Eu não sei o que, não sei o que lá, e inquieto. E assim a vida inteira. Assim em toda situação. Vive numa inquietação constante. Porque a gente não sabe de nada. Não sabe de nada. E a gente se apega. E assim, a gente se apega com a terra. E a pessoa fica inquieta. Por quê? Porque ela coloca toda a confiança dela nela e nas coisas da terra, no mundo. E as coisas da terra do mundo são inconstantes. Você pode tropeçar, cair e morrer. E não está mais aqui. Então imagina você colocando toda a sua confiança na sua saúde, no seu emprego, porque quem vive não vive com Deus desse jeito no reino da bem-aventurança, vai viver apegado com a terra e com si mesmo e com as coisas da terra. Não vai viver confiando e abandonado em Deus, recebendo tudo dele. Vai viver confiando em si mesmo, que é o que Jesus falou aqui. Vai estar cortejado pela soberba rebelião e terá por Deus seu próprio eu. E aí ele vive confiando em quem? No dinheiro, na saúde dele, né? O próprio Deus é ele, então ele que é que é o provedor de tudo. Então ele confia no trabalho, por exemplo. Só que para trabalhar você tem que ter saúde. E aí a pessoa vê, aparece uma doença. Ela fica desesperada. Porque ela confia nela mesma, no trabalho dela. E ela, por exemplo, trabalha como qualquer trabalho que a gente vai fazer, você precisa de saúde, você tem que ter força para fazer as coisas, para levantar da cama. E aí você vê um dia que você não consegue levantar da cama, você está travado, a coluna. Acabou a paz. Porque você coloca a paz em você, nas coisas da terra. E agora, como que eu vou conseguir trabalhar? Não tem jeito, não tenho coluna. Tô com câncer. E a confiança tá toda em mim. Eu tô com câncer, e agora? Aí vai procurar tudo quanto é tratamento. Não acha. Acha, mas não tem cura. Não acha cura. Não se cura. E entra em desespero. Porque a confiança ela colocou toda nela mesma, no trabalho dela, nas coisas da terra, na fama, no poder e tudo. Desespera e vive numa inquietação constante. Porque quem vive, imagina, gente, você vive confiando em você mesmo e você tem que estar saudável. Mas o ar está contaminado, um monte de coisa que pode te adoecer. E aí a pessoa vive tão aflita, com medo de pegar uma doença. Quando teve o Covid, quantas pessoas se desesperaram porque elas morriam de medo de adoecer. Um medo absurdo de acontecer alguma coisa com elas na terra e elas não. Entendeu? Que a confiança está toda na terra. Agora acabou. Uma coisa que eu não enxergo pode me levar à morte. E agora? O que faço? E entra no desespero, no reino da inquietação. Vive no reino da inquietação. É muito sério. Então, aí a Thay fala aqui, né? Depois disso, me transportou para fora de mim mesma, dentro de um jardim, que parecia ser o jardim da igreja, no qual via que se desviavam por causa de 5 ou 6 pessoas, sacerdotes e leigos, que unindo-se com os inimigos da igreja moviam uma revolução. Revolução, que ele falou, né? Quem vive no reino não vive no reino da bem-aventurança, estará obrigado a estar no reino da inquietação, e nesse reino vai ser cortejado pela soberba e rebelião. E aí ela via pessoas que estavam causando uma revolução na igreja. Uma rebelião, uma revolução. Uma revolução é você não aceitar o que está acontecendo. A forma como as coisas são. Você não aceita. Você faz revolução, você quer mudar. Ah, então tem o Concílio Vaticano II. Eu não aceito. Eu não aceito. Eu vou lutar para poder derrubar esse concílio e não aceito. E tem que ser o concílio anterior e vir aquela guerra, aquela revolução, porque não aceita o que foi definido, a situação que está. Não aceita. Não aceita o Papa que está lá, não aceita o concílio que está lá, não aceita a missa do jeito que está celebrando hoje, não aceita isso, não aceita aquilo, tem que ser aquele outro e não sei o quê. E aí vira uma revolução, uma guerra. Meu Deus. Que unindo-se com os inimigos da igreja movia uma revolução. Que pena dava ver Jesus bendito chorar o triste estado destas pessoas. Depois vi no ar e vi uma nuvem de água cheia de grandes pedaços de gelo que caíam sobre a terra. Oh, quanto destroço faziam sobre as colheitas e sobre a humanidade.
mas espero que queira aplacar-se, então mais aflita que antes voltei a mim. Então, flagelo que a gente está vivendo, tanta coisa que está acontecendo, e a gente vê a situação da igreja desse jeito, castigo, flagelo, porque a igreja ela é o corpo de Cristo, né? Tem muita influência sobre a humanidade, sobre o que acontece na Terra, com certeza. Então, se está acontecendo isso, atrai a justiça. Está acontecendo essa rebelião na igreja, atrai a justiça. Né? Então, a gente vê muito triste a situação. E a gente tem que rezar, a gente reza, Senhor, ilumina a cabeça desse povo, para eles saírem desse espírito de rebelião, para eles saírem desse reino da inquietação, fortejado por rebelião e trevas e desgraça, porque quando meu passaporte da bem-aventurança é resignação, humildade e obediência. Né? E o rebelde não tem humildade, porque não aceita a vontade de Deus. Ele acha que ele tem que resolver a situação do jeito dele, né? Com a vontade dele, que ele sabe o que é melhor para a igreja, para o mundo, para a vida dele. É muito sério. Amém, Fiat Jesus. Eu confio em vós. Amém.